Fala galera, bom, vou tentar juntar aqui no YouTube uma espécie de FAQ do projeto Os 10%, ou seja, as perguntas técnicas que mais são feitas durante o pregão lá no chat da nossa sala, tá? E eu vou começar por um padrão que inclusive é um que acabou virando até referência quando eu quero dar exemplo de que o pessoal chega na sala sem preparo, sem estudar os vídeos que eu tenho aqui no YouTube, fora os que estão no portal para os assinantes da sala, que é o Power Breakout, né? Já virou inclusive brincadeira, como eu falei. É o exemplo que eu dou sempre de quem não estudou. Ah, chega aqui e pergunta: o que é Power Breakout? Então eu vou começar a série com esse padrão, tá? Esse aqui é o padrão, né? Depois até posso entrar em mais detalhes como operar esse padrão. Esse é um padrão aqui que eu batizei de bandeira. Não necessariamente é aquela bandeira clássica, né, de mastro e bandeira da análise técnica, mas eu chamei de bandeira justamente para facilitar a memorização, tá? Ou seja, o mercado está subindo e ele corrige até a média, tá? E aí depois rompe, seria a bandeirinha. Bom, mas vamos falar de Power Breakout. O que é o Power Breakout? É parecido com a bandeira, só que o mercado está tão forte, que ele não corrige até a média, ele anda de lado. E aí vem aquele lema: se o preço não vai na média, a média vai no preço, né? E aí, é claro, é matemática isso. Se eu tenho uma média que calcula os fechamentos, né, os últimos 20 fechamentos, como é o caso da média de 20, e o preço ficar fechando sempre no mesmo patamar, a tendência é que essa média vá subindo até chegar no preço. Então, ó, não houve uma correção até a média aqui, o preço ficou andando de lado e de repente rompe com força e vai embora, tá? Aqui nesse caso, a gente teve até o topo, ó, uma alta de caceta. Foi por acaso que eu peguei esse exemplo aqui, eu nem tinha visto. 3.600 pontos, né? 3.700 pontos. Foi por acaso, tá? Mas mercado bastante forte, a ponto de dos vendedores não conseguirem levar o preço até a média, então a média vai até o preço e chega um determinado momento que ela toca. Aqui nesse caso não chegou a tocar, chegou bem perto, mas na sequência, conforme chega perto da média, né, rompe com força e vai embora, tá? Eu gosto muito desse padrão. Quando eu observo que o padrão, que o mercado está forte, eu já deixo as ordens de compra largadas aqui em cima, tá? Então é um caso que eu entro sem esperar confirmação, sem esperar o candle fechar. Nesse caso aqui, quem quiser esperar o candle fechar, ó, o candle fechou muito forte. Cara, não tem que hesitar, tem que tomar. Acabou. Ah, mas stop tá caro. Bicho, mas não vai dar stop. A probabilidade da stop aí é 5%, vai. Só se acontecer alguma coisa muito grave, né? Lá fora, o SPX virar, não rola stop, tá? Mas, de qualquer maneira, bota-se stop, né, no lugar adequado, que seria o fundo técnico, né? Você pode botar o stop na mínima do candle? Pode, mas mesmo um power breakout, ele pode fazer um pullback, tamanha a força que os touros tem nesse caso aqui para romper, que podem dar uma descansada e fazer um pullback. Nesse caso, como é que foi o descanso deles? Né? Eles simplesmente descansaram não tomando mais, e aí deixou esse gift aqui, que é outro padrão que eu vou explicar mais à frente. Tá? E aí, na sequência, então, quem acha caro comprar aqui, pode comprar o rompimento do gift. Eu prefiro, ó, comprar no rompimento aqui, aí fecha assim bonito, eu piramido, mais um lote, e depois dá um gift desse lindo de livro, rompendo a máxima, eu boto mais um lote. E aí o stop dos três, né, fica na mínima desse candle verde aqui. É a maneira como eu trabalho, tá? Agora, coisas que são importantes também, né, que trazem contexto para ver que o mercado está muito forte, é a média de 20, por exemplo, subindo ascendente, né, com a média de 200 também ascendente. Então, temos tendência de alta nos 5 minutos e temos tendência de alta no gráfico de 1 hora, que eu acompanho, né, representando ele pela média de 200. Outra coisa que vocês não estão vendo aqui, mas
esse ponto aqui era um, deixa eu reduzir aqui o zoom, era um topo importante aqui também, ó, do gráfico, de um gráfico mais longo, né? Ou seja, o mercado ficou em tendência de baixa aqui por 2 dias, né? E justamente consolidou aqui para romper. Provavelmente, muita gente que faz aquele price action tabajara, não, tabajara é coisa séria, aquele price action vagabundo, vê uma estrelinha dessa, né, uma estrela cadente dessa, e se marcou aquele topo, sai metendo venda. É o que eu sempre falo, a gente segue tendência, o dinheiro segue tendência, os grandes players fazem a tendência. Vamos operar a tendência. É o tipo de venda que pode até às vezes dar certo, mas eu abro mão dela. O mercado está bem forte, ó. Tendência de alta numa hora, tendência de alta nos 5 minutos, consolidou aqui embaixo. O preço, até por conta justamente dessa resistência, se fosse para esperar uma correção, deveria acontecer, não aconteceu, tá? E outra coisa de contexto também, ó. O preço fez essa consolidação, ó, na cabeça do pivô de alta que foi armado aqui e foi confirmado. Então isso aqui ainda foi um pullback na cabeça do pivô, tá? Então, ó, rompeu com força, bicho. Não tem como ficar pensando, loucubrando que é falso rompimento, etc. É para entrar. É o tipo de trade que não aparece todos os dias, mas quando aparece, um trader profissional não pode perder. Não pode perder, tá bom? Então é isso aí. Acho que eu falei mais do que gostaria, do que deveria. É para ser um FAQ rápido para quem quer fazer consultas rápidas no meio do pregão. Beleza? Então tá aí. Esse é o famoso Power Breakout. Que tudo que eu falei vale também numa tendência de baixa. Tá bom? Tendência de baixa, inclusive, costuma ser bem mais violento esses Power Breakouts. Beleza? Bom, depois eu continuo essa série. Abraços.